Olá, seja bem-vindo à aula de continuação dos comentários, e interpretação da RN 482 e 687. Tá? E rapidinho aqui então, para a gente não perder tempo, na aula passada a gente começou a analisar os primeiros parágrafos, os primeiros artigos aí da 482. Então eu estou aqui no capítulo 2, falamos da questão da potência, da limitação da potência do sistema gerador em função da potência declarada à concessionária. E agora aqui a gente tem um parágrafo 2º que fala o seguinte: caso o consumidor deseje instalar a central geradora com potência superior ao limite estabelecido, no primeiro, deve solicitar o aumento da sua potência disponibilizada. Então, ele tem que fazer, como eu disse na aula passada, ele tem que fazer uma solicitação de aumento da potência registrada lá na concessionária. Tá? Isso aqui também já é uma redação da 687. Então, agora, terceiro, é vedada a divisão da central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para micro ou mini geração distribuída. Então, não adianta você falar assim, não, eu vou fazer então um sistema. Por exemplo, a minha potência declarada lá é de 20 kW, igual a gente falou no exemplo da aula passada. Então, eu vou fazer um sistema de 15, tá? Monto ele aqui. Depois de 6 meses, eu monto um sistema de 10, totalizando 25. Não adianta. Não são analisados os sistemas independentemente, e sim o montante, a soma total. Tá? Então não adianta, você não consegue dividir essa central a fim de burlar esse limite. Aqui, no quarto, para a determinação do limite da potência instalada na central geradora localizada em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, deve-se considerar a potência disponibilizada para a distribuidora para o atendimento do empreendimento. Então, no caso de um condomínio, onde você tem múltiplas unidades consumidoras, o limite é o limite total do empreendimento. Então, o limite, a potência total do condomínio. Ou, se for um prédio, a potência total de alimentação do prédio. Essa que vai ser considerada para analisar o valor máximo do sistema de geração aí, da usina. Aqui, no parágrafo 5º, para a solicitação de fornecimento inicial de unidade consumidora que inclua microgeração ou mini geração distribuída, a distribuidora deverá observar prazos estabelecidos na seção 3 do módulo 3.7 do módulo 3 do PRODIST. Então, ele recomenda aqui a consulta novamente ao PRODIST, procedimentos de distribuição, para emitir a informação ou parecer de acesso, bem como os prazos de execução de obras previstas na Resolução Normativa 414, essa aqui é uma anterior, e aqui então, nesse parágrafo 5º, trata-se da questão dos prazos de resposta que a concessionária ela tem, por determinação da ANEEL, uma série de prazos a cumprir. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, detalhadamente, quais são os prazos que a concessionária tem para te dar os pareceres, para te dar as respostas e para atender essa solicitação de acesso. Aqui no parágrafo 6º, para os casos de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada, a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia do instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes. Então, esse parágrafo trata da questão das cooperativas, aquilo que eu falei na aula passada. Se você tem múltiplas unidades consumidoras formando um condomínio, um prédio, tá no mesmo local geográfico, ou se você tem geração compartilhada, que é quando você tem locais diferentes e CPFs e CNPJs diferentes, essas pessoas têm que integrar uma cooperativa, ou um consórcio de geração compartilhada. Ela tem que ter, então, um instrumento jurídico que comprove esse vínculo. Esse instrumento seria que ele chama aqui de um contrato,
instrumento jurídico comprove compromisso de solidariedade. Então, um contrato ou uma ata de formação da cooperativa, tá? Uma ata um contrato de formação do consórcio. Então, isso aqui, como apareceu só na 687, ela foi incorporado, tá? Então, foi incluído aqui esse parágrafo. O artigo 5º, ele foi, né, substituído, então ele tirou essa questão aqui, ó, caso seja necessário realizar ampliações ou reforços, a distribuidora deverá observar o disposto no módulo 3 do PRODIST. Agora ele fala o seguinte: quando a conexão da nova unidade consumidora de microgeração ou mini geração distribuída, aplicam-se as regras de participação financeira definidas em regulamento específico. Então, foi criada regulamentação específica para determinar quando a distribuidora precisar fazer algum tipo de obra de adequação para atender o cliente, como é que vai ser a participação financeira de cada um. É claro que isso aí é uma situação para grandes empreendimentos, né, para sistemas de grande porte. Então, no caso de uma instalação residencial, sistema de pequeno porte, a distribuidora certamente não vai precisar fazer nenhum tipo de obra de adequação, tá? Agora, eles já prevêem, né, uma situação, um cenário futuro, onde o número de conexões, o número de geração, ele se torne tão grande que a distribuidora vai precisar se adequar tecnicamente em equipamentos, em circuitos, em sistemas, em proteção. Então ela já está prevendo isso, já deixou em aberto isso aqui para que seja discutido no momento. Tá? Atualmente a participação dessas unidades geradoras é muito pequena e não faz, vamos dizer assim, não faz nem cócegas no sistema elétrico brasileiro ainda, né? Espero que isso realmente mude, que isso aumente. Foi substituído mais uma parte de texto aqui, tá? E falou que ainda trata sobre os custos das melhorias e reforços, tá? Distribuídos em função da conexão de microgeração, não deve fazer parte do cálculo da participação financeira do consumidor, integralmente arcado pela distribuidora, exceto para o caso de geração compartilhada. Como eu falei, no caso de pequenos empreendimentos, isso ainda não se aplica. O parágrafo 2 aqui, segundo, os custos de eventuais melhorias do sistema de distribuição em função da conexão. Agora ele fala sobre mini geração, né, que aí já são sistemas maiores, devem fazer parte do cálculo da participação financeira do consumidor. Então, ele fala que para microgeração não tem participação financeira do consumidor, tá? Exceto para geração compartilhada. Aí vai ser feito um estudo e pode ser que seja repassado algum tipo de custo para o consumidor. No caso das mini gerações, né, sistema de maior porte, esse custo já é repartido com o consumidor. Aí, no capítulo 3, começa a se tratar da parte de compensação de energia, né? Então, o texto inicial ele foi substituído 2 vezes, né? O artigo 6º aqui, depois ele foi substituído no final do ano de 2012 e pela 687 em 2015 ele foi substituído e é o que está valendo atualmente. Então, podem aderir ao sistema de compensação de energia consumidores responsáveis por unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída, integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, caracterizada pela geração compartilhada ou como autoconsumo remoto, que são as definições que a gente já explicou no início do documento, né? Aqui ele já trata da questão da compensação energética. Para fins de compensação de energia ativa injetada no sistema de distribuição, será cedido a título de empréstimo para a distribuidora, passando a valer, né, ter um prazo de validade de 60 meses. Isso aqui também foi uma novidade. No início eram 48 meses e eram 36 meses, se estendeu por mais 2 anos, então agora são 60 meses, são 5 anos. A adesão ao sistema de compensação não se aplica aos consumidores livres ou especiais. Então, consumidor livre ou consumidor especial são consumidores de grande porte.
são consumidores que podem comprar energia elétrica de outras empresas, não necessariamente da concessionária de energia. Tá? Então, isso aí é só para grandes indústrias, grandes clientes realmente que contratam num modelo econômico diferente. Então, isso não se aplica e eles não têm essa possibilidade de fazer a compensação de energia elétrica. É claro, na verdade não é que não tenha, né? Eles não são tratados da mesma forma que o consumidor residencial. Eles até têm numa outro tipo de negociação, numa negociação caso a caso. Então, o consumidor, o cliente, grande cliente, cliente de grandes contas, ele senta junto com a concessionária numa mesa e negocia, e é possível que instale um sistema de grande porte, sim. A distribuidora não pode incluir os consumidores no sistema de compensação de energia elétrica no caso em que for detectado no documento que comprova posse ou propriedade que o consumidor tenha alugado ou arrendado terrenos, né? E propriedades em condições na qual o valor do aluguel ou do arrendamento se dê em reais por unidade de energia elétrica. Ou seja, se houver uma caracterização de negociação de energia, isso aí invalida a concessionária. Ela tem direito de não atender e de não fazer a conexão à rede elétrica. Ela tem essa possibilidade, desde que ela consiga caracterizar que você está, de alguma forma, alugando, arrendando, negociando energia elétrica. Né? Só quem tem a concessão para fazer negócios com energia elétrica, para vender energia elétrica, só quem tem essa concessão é a empresa chamada concessionária, é a distribuidora de energia elétrica. Então, a distribuidora, né, ela tem esse direito de se resguardar o negócio dela, porque ela é a única empresa autorizada na região de concessão a comercializar ou fazer negócio com energia elétrica. Então, esse texto é o que está valendo nessa parte. Aí tem uma série o artigo 7º que foi todo alterado, então está todo riscado aqui, não vou perder tempo nele. Ele foi melhorado aí no final do ano, uma nova versão. Aí, continua aqui, vamos direto para o que está valendo. Então aqui, essa é o que a 687 já corrigiu. Então, no faturamento da unidade consumidora, deve ser observado os seguintes procedimentos. Deve ser cobrado no mínimo o valor referente ao custo de disponibilidade. Então, o que a gente também sempre, desde o início, até considera isso até no projeto, né? Sempre o custo de disponibilidade ele é descontado da geração, porque você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Né? Se você gerar aquela tarifazinha mínima lá, por exemplo, num sistema consumidor classe B, bifásico, no mínimo ele tem que pagar 50 kWh. Então, se você estiver gerando 50 kWh, você vai ter que pagar, não adianta. Né? Vamos supor que você tenha consumido 100 e você gerou 100, você vai ter que pagar os 50. Os primeiros 50 você tem que pagar. Então, a gente sempre desconta o custo de quilowatt-hora de disponibilidade e projeta o sistema para gerar apenas 50. Então, se você está consumindo 100, você só vai gerar 50, porque os primeiros 50 você vai ter que pagar de qualquer forma. Então, é isso que está falando aqui. Para o caso de unidades consumidoras com micro e mini geração, exceto aquelas que tratam faturamento deve considerar a energia consumida deduzido a energia injetada e o eventual crédito de energia acumulada em ciclos de faturamento anteriores. Então ele está falando sobre a questão da energia que fica como crédito dos meses anteriores. Então você incorpora, lembrando sempre a validade dos 60 meses. Quando for o caso, deverão incidir todas as componentes da tarifa em reais por megawatt-hora. Então, as componentes da tarifa são os impostos, são, por exemplo, tarifa de iluminação pública, taxa de iluminação pública, isso continua valendo. Para o caso da unidade consumidora com microgeração, que se refere ao artigo 2 do item, o faturamento deve considerar a energia consumida deduzidos o percentual excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia.
para o caso sobre os quais deverão incidir todas as tarifas. Isso aí, então, é mesma coisa, né? Mesma coisa. Qual a diferença do faturamento deve considerar a energia consumida? Aqui, aparentemente, ele está falando ciclos de faturamento anteriores, energia acumulada em faturamentos. Ciclos de faturamentos anteriores, o que ele está tratando aqui, então, são eventuais débitos, né, que tenham alguma conta atrasada, alguma coisa. E aqui, sim, está falando da energia excedente. O excedente de energia é a diferença positiva entre a injetada e a consumida, exceto para o caso de empreendimentos múltiplos, em que o excedente é igual à energia injetada. Então, empreendimentos múltiplos é tratado de outra forma. Quando o crédito da energia acumulada em ciclos de faturamento anteriores for utilizado para compensar o consumo, não se deve debitar o saldo atual, o montante da energia equivalente ao custo de disponibilidade, aplicados aos consumidores do grupo B. Então, o custo de disponibilidade ele é aplicado apenas para o primeiro faturamento, né? Isso é óbvio. Senão, todo mês que você tiver um excedente e ficar utilizando a energia que você gerou a mais, se você tivesse que descontar o custo de disponibilidade a todo mês, seria um péssimo negócio. Então, assim, só vale para o primeiro mês. Isso é importante. O excedente da energia que não tenha sido compensado na própria unidade pode ser utilizado para compensar o consumo de outras unidades, empreendimentos com múltiplas unidades ou autoconsumo remoto. Então, isso é uma regra interessante também. Toda energia, ela inicialmente compensa o empreendimento onde ela está instalada. Tá? Inicialmente aplicada aquele lá. Para o caso da unidade consumidora em local diferente, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzindo percentual de energia alocada a essa unidade e eventual crédito em ciclos anteriores, sobre os quais devem... Então, isso aqui é a mesma regra para unidades consumidoras em local de diferente geração. O titular da unidade onde se encontra instalada a microgeração ou mini geração deve definir o percentual de energia excedente que será destinado a cada unidade participante do sistema de compensação, podendo solicitar alteração junto à distribuidora, desde que efetuado por escrito com antecedência de 60 dias. Então, o dono do empreendimento vai definir, para aquela casa de praias é 20% do que eu gero, para o meu escritório é 30% do que eu gero, para a casa onde está morando meu irmão é 25%, então você define os percentuais que vão para cada uma das outras unidades de autoconsumo remoto. Para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação, encerrada a compensação dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados. Quando a unidade onde ocorreu a geração excedente for faturada na modalidade convencional, os créditos gerados devem ser considerados como geração em período fora de ponta e deve-se utilizá-lo, no caso, se utilizar em outra unidade consumidora. Então, isso aqui também é um detalhe importante. Para outras unidades que talvez tenham consideração de horário de ponta e horário fora de ponta, se você está gerando uma energia durante o dia, é sempre fora de ponta. Então, essa energia ela vai ser considerada para efeito de troca, tá? Sempre como uma energia fora de ponta, em horário fora de ponta. E, normalmente, essa equivalência ela é muito desigual, tá? Você pode ter uma tarifa de energia no horário de ponta de cerca de até 10 vezes mais cara do que a energia no horário de ponta. Então, se você está gerando 10 kW no horário fora de ponta, na hora que você quiser consumir no horário de ponta, você vai fazer uma troca de 10 kW para 1 kW que você consome no horário de ponta. Então, tem que observar essa relação entre horário fora de ponta e o de ponta. Em cada unidade consumidora participante do sistema de compensação, a compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a geração e posteriormente nos demais postos tarifários, devendo ser observada a relação dos valores das tarifas de energia. Então, primeiramente, a compensação acontece no posto tarifário, ou seja, na instalação onde ocorreu a geração. Os créditos de energia expiram em 60 meses, tá? A gente já falou disso aqui.
Eventuais créditos ativos existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor devem ser contabilizados em nome do titular na respectiva unidade consumidora pelo prazo de 60 meses após a data do faturamento, exceto quando se houver outra unidade consumidora sob a mesma titularidade e na mesma área de concessão, onde nesse caso vai ser transferido os créditos. Então, se por acaso o consumidor encerrar a relação, for lá e falar, ó, não sou mais seu cliente, vendi essa casa, não quero mais ter conta de energia no meu nome, isso ficará no prazo de 60 meses, contabilizado lá em nome daquele CPF, né? Se ele resolver reatar a relação comercial com a consumidora, ele, né, ligar uma outra casa em nome dele, ele pode usar esses créditos. E temos aqui mais, adicionalmente, as informações definidas na RN 414 de 2010, com relação a faturamento, possui micro e mini geração, deve conter cada ciclo de faturamento. Pois é, aqui está falando sobre questão de uma RN anterior ainda, que trata de relação de consumidor, né? Consumidor entre a distribuidora e o cliente, trata de questões que talvez, né, fujam um pouco aqui nosso interesse. Então, está falando a questão de postos tarifáricos, 12 ciclos de faturamento total, né? Assim, essa parte aqui a gente pode pular. As informações alencadas no inciso 14 podem ser fornecidas ao consumidor a critério da distribuidora por meio de um demonstrativo específico anexo à fatura. Então isso aqui é interessante porque ela recomenda que a distribuidora remodele e faça uma conta de energia um pouco mais detalhada e com outras informações. Para as unidades consumidoras cadastradas no sistema de compensação, que não possui microgeração e mini geração distribuída instalada, além de informação de sua participação no sistema de compensação, a fatura deve conter o total de crédito utilizado. Então, se você tem um sistema fotovoltaico na sua casa, sua conta ela tem que trazer essas informações. Créditos disponíveis, geração que foi feita naquele mês. Então, tem que ter essas informações. Para as unidades atendidas em tensão primária com equipamento de medição instalado, deve-se deduzir a perda por transformação injetada para essa unidade consumidora. Então, deve ser contabilizado a perda no transformador, caso essa unidade ela seja atendida por transformador. Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, então não é energia aparente, nem reativa, não é contabilizado, só energia ativa. Unidades classificadas em subclasse residencial baixa renda devem primeiramente aplicar as regras de faturamento. Então, todo subsídio, a redução na tarifa, ela primeiramente é aplicada e depois é aplicado os fatores de compensação energética. Ok, efeitos tarifários decorrentes do sistema de compensação serão contemplados por esse procedimento aqui, né? PROET, e a cobrança de bandeiras tarifárias deve ser efetuada no consumo de energia elétrica ativa a ser faturado nos termos do artigo, questão das bandeiras aí, tarifação. Então, vem agora o texto sobre medição, onde vou destacar só os trechos importantes, né? A distribuidora é responsável técnico e financeiramente pelo sistema de medição, o medidor bidirecional. Os custos de adequação do sistema são de responsabilidade do interessado, então ela vai colocar um medidor, ou você pode colocar um medidor desde que ela autorize aquela marca, aquele modelo, seja certificado, e o custo é seu, medidores, tá? Os custos de adequação, que se refere, parágrafo 1º, corresponde à diferença entre os custos do componente requerido e o do sistema de medição convencional. Tá? Então ela vai te passar o valor aí da troca do medidor. Após a adequação do sistema, a distribuidora será responsável pela sua operação e manutenção, incluindo custos de substituição ou adequação. Então depois que você pagou isso para colocar lá, a manutenção e a troca, as futuras, é por conta da distribuidora. A distribuidora deverá adequar o sistema de medição e iniciar a compensação dentro do prazo de aprovação definido, né, nos módulos lá. Existe o cronograma, como eu falei, a gente vai ver em detalhes aí mais para frente, o cronograma
que é regulamentado no PRODIST. Capítulo 5 fala das responsabilidades por dano ao sistema elétrico, tá? Isso aqui não são detalhes, vamos dizer assim, fundamentais e importantes no momento do projeto, da instalação. Então, a gente pode passar. Então, observa que isso é um documento bem completo, né? Aqui está falando questão do envio de dados junto à ANEEL. Então, coleta informação para atualização do site da ANEEL com relação a quantos clientes tem, qual a geração, qual a potência, quanto que está sendo gerado a cada mês. A distribuidora vai enviar esses dados. Dados de registro. Ok. Então, isso aqui são os detalhes vamos dizer assim, burocráticos de tramitação, porque a ANEEL quer saber quantos sistemas tem e quanto que está sendo gerado, né, no Brasil. E é claro que, como eu falei, hoje isso não faz cosquinha, mas a ideia é que, em certo momento, isso seja um montante muito importante, muito significativo dentro do cenário total de geração, e é preciso, então, que isso seja tudo computado, tá? Então, aqui, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, isso começou a valer em 2012 e as alterações, né, da 687 começaram a valer em 2016. Tá? Foi publicada em 24/11, mas começando a valer a partir de março de 2016. A ANEEL irá revisar essa resolução até 31 de dezembro de 2019. Então, até essa data é previsto que hajam alterações e hajam modificações. Legal? Então, essa aula ela foi um tanto quanto, vamos dizer assim, teórica e muito conceitual, né? Talvez até um pouco cansativa, mas ela é importantíssima que você conheça esse documento, ao menos, né? Esse conjunto, esse par de documentos, a 482/A687, que é a atualização dela. É importante que a gente conheça esses termos, porque é necessário, no momento da gente entregar, fazer o processo de conexão, o pedido de acesso, né, à conexão à rede junto à concessionária. Legal? E esse vai ser o tema das nossas próximas aulas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!